a todos que estão aí nos assistindo. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas graças a Deus a gente está aqui. A gente começou no Instagram, mas agora a gente está desenvolvendo no Facebook, no YouTube. Graças a Deus também a gente está aqui na mesa. É muito feliz da parte de Deus estarmos aqui com o Melk, com o Márcio, né, nosso líder da mocidade, o Eduardo, aí, mestre do TI, o Melk também é coordenador de missões ali da Assembleia de Deus Bom Pastor lá em São Paulo. E a gente gostaria de falar sobre esse tema. Eu acredito que é um tema muito importante, muito relevante. E só para o pessoal entender, né, eu acredito que cada um aqui já pôde fazer sua consideração, mas eu gostaria de também, eu gosto de introduzir as coisas, né? Então eu gostaria também um pouco de falar sobre isso. O Márcio também já introduziu, mas também o que é igreja emergente, quais são os pontos que a gente deve levar em consideração e a gente pode servir de exemplo, e quais são os pontos que podem ser problemáticos. A igreja emergente, ela é um movimento, como a gente sabe, né, pessoal? É um movimento cristão, que se deu no meio do cristianismo, como uma resposta à cultura moderna e pós-moderna, a gente pode dizer assim, tá bom? Ali o Márcio, como o Márcio já falou até na apresentação e também na divulgação do programa, um movimento que se dá ali no final do século XX. O que acontece? Acontece que existe muito no século XX, houveram muitas revoluções significativas. Eu não digo aqui grande no sentido de valor, né, de muito boas revoluções, eu digo em relação ao tamanho. Realmente houveram muitas revoluções em relação ao tamanho, né? A gente percebe que essas revoluções são revoluções culturais, revoluções que exaltam a cultura, que exaltam também o indivíduo, né, pessoal? E o Eduardo falou muito bem aqui, a gente deve entender melhor esse ponto para que a gente possa, enfim, analisá-lo, né? Enfim, analisá-lo. Não apenas, eu penso que não apenas podemos, de uma maneira, demonizá-lo completamente. Por quê? Porque eu acredito que existem algumas coisas que a gente pode tomar como interessante, até como exemplo para a igreja em que nós estamos. Vamos lá, a igreja emergente, ela é um movimento que se dá na modernidade, que ela entende que nós devemos falar numa linguagem diferente, numa maneira diferente, porque vivemos agora uma nova cultura e o Evangelho não consegue mais ser ouvido da mesma forma pelas pessoas dessa cultura. Por isso, a igreja emergente, como um movimento emergente, entende que a gente deve falar de uma maneira que as pessoas, ou que a cultura entenda o Evangelho. Até aí, a gente entende. Existem coisas, por exemplo, na nossa cultura, existem coisas que devem ser mudadas na nossa linguagem para comunicar o Evangelho para as pessoas. O que vocês acham? Eu estou dizendo a nossa linguagem. Pode haver estratégias. E linguagem? Não estou falando de linguagem. Pode se mudar a forma de falar algumas coisas. Porém, estratégia, exatamente, a palavra correta. Estratégia de linguagem, porque a palavra é a mesma de 2000 anos atrás. Calma, filho. Eu falei isso, Ben. Eu falei isso. A palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo falou que não terá outro evangelho a ser pregado, não sei esse, o que passar disso é anátema. Isso. E o que ele está falando? Existe, como foi a palavra que nós usamos, estratégia linguística, só que de forma alguma nós devemos ter atitudes que sejam igual a eles. Lembra muito bem que foi Daniel que governou, foi José que governou o Egito, e não o Egito que governou a Daniel. Tá me entendendo? Ok. Partindo desse princípio, o Melk não o Daniel. No final o Melk concorda. O Melk concorda.
Concordou, né? Amém. É estratégia, velho. Não, nós não costumamos dizer aqui, calma, já vou deixar você falar, que nós temos o costume de entregar um doce, um bombom no evangelismo, isso é estratégia, então a estratégia pode ser linguística também. Ok. Pode falar, desculpa, calma. Inclusive, a nossa Bíblia que a gente tem hoje, a linguagem da nossa Bíblia que a gente tem hoje, muitos utilizam hoje NVI, muitos utilizam NVT, muitos utilizam a Almeida atualizada, né? Atualizada é porque foi atualizada, entendeu? A Bíblia precisa ser atualizada, a gente tem a Almeida atualizada. Mas é no mesmo sentido, obviamente. Mas assim, não é a linguagem da Bíblia que a gente tem hoje não é a mesma linguagem que havia há 500 anos atrás, quando Portugal colonizou o Brasil. Sim. Correto? Correto. Falavam muitas. Então, nesse sentido, a gente entende que a gente, muitas vezes, não só na letra, muitas vezes a forma de a gente expressar deve ser de uma forma que a pessoa possa compreender o que a gente está falando a respeito do Evangelho, certo? Então, nisso, a igreja emergente, ela coloca um ponto nisso. E realmente a gente precisa entender esse ponto. A gente precisa ser, em relação a atual em nossa linguagem para que as pessoas possam entender, certo? Paulo diz que ele se fez de bárbaro para com os bárbaros, louco para com os loucos, com os gregos, fazia-se de grego, né? Então, havia sim essa utilização de muitas linguagens para que as pessoas pudessem entender o Evangelho, certo? Acredito que até aqui a gente está de acordo. Sim. Só que a igreja emergente, a partir disso, ela passa a ter um comportamento que ela é o seguinte, algumas coisas ela muda em sentido da igreja tradicional ou das igrejas históricas. Quando a gente fala de igrejas históricas, entre essas batista, presbiteriana, metodista, entre essas igrejas aí, né? E a Assembleia de Deus é um pouco também tradicional. Por ela mudar, você acha que ela se tornou uma igreja pragmática? Depende. Nem tudo aquilo eu estou jogando aí, eu quero ouvir tudo. Nem tudo aquilo que muda é pragmático. Mas depende do objetivo que ocorre essa mudança. Renovar é diferente de inovar. Se a gente for ver ao longo da história... Deixa eu segurar aqui, abre o lado para segurar. Se a gente for ver ao longo da história, aquela igreja que é a igreja modelo, que está descrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32, vai falar que eles eram todos um só coração, que os apóstolos davam um grande testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo com um grande poder. Ali é aquele modelo, é um modelo de igreja, né? Que a gente vê um pouco parecido ali na carta aos Filipenses. Mas se a gente for ver, essa igreja ela passou por muitas mudanças. Em 381 depois de Cristo, Teodósio, o imperador romano, ele como edito de Tessalônica, ele faz do cristianismo a religião oficial. E no caso virou o católico de Nicéia, ali do credo de Nicéia, né? Não foi, como muita gente diz aí, desmitificando, o Eduardo estava falando, não foi Constantino, tá? Não foi Constantino. Constantino só faz uma... acredita que foi Constantino, não, né? Constantino só abrange, acaba tendo bons relacionamentos com a igreja. Só que o que eu quero dizer com isso, em relação à mudança, é que a igreja era, como descrito nessa própria passagem aqui em Atos dos Apóstolos, era uma igreja de pessoas pobres, de pessoas humildes, de pessoas que não tinham grandes templos para adorar a Deus, não tinha grandes lugares. Então, quando Teodósio faz isso, agora ele está dizendo assim que a religião oficial é do império e agora as pessoas ricas têm que frequentar a igreja. Um rico não vai querer frequentar uma igreja humilde ou até mesmo em cavernas quando eles eram perseguidos, né? Então, a partir desse momento a igreja também passa a ter essa mudança cultural, onde é inserido cultura grega
é muito influenciada na igreja até hoje. Hoje a gente pode ver que o cristianismo está assimilado à riqueza, ele não está mais assimilado a pessoas simples, pobreza, humildade nesse termo. Então, mas aí já é aquilo que tu disse, né? Já é a mudança que vem. Uma mudança. É a mudança. E cada vez mais, né? Mas vamos ouvir aqui a opinião do Melk aqui, que ele ia falar, eu segurei o braço Não, dele. fica em paz, gente. Não, eu quero ouvir tudo. É que eu sou... Eu quero mesmo. A intenção de tu tá A higiene especial dele, né? Mas é verdade. E aí? Hoje nós vemos mais palestrantes motivacionais do que pregadores. Vocês bem enfatizaram Você que não quer dizer coaches, né? Não é isso que quer dizer, não, né? Não, não vou falar coach não, mas Quer mas dizer são- corajoso. Porque essa é a expressão dele, né? Essa é só a expressão de Melk. Por isso que eu já pergunto logo. não são os coach, mas eu não vou falar que é isso, por causa de revelação. Falei, pronto. Pronto. Ah, desculpa, eu falei. E os coach, eles estão, vocês bem enfatizaram, como eu disse aqui, que Paulo foi um grande teólogo, a qual a teologia é ao contrário do que muitos falam, teologia não esfria ninguém, ela apaga o falso fogo, porque a teologia é simplesmente a palavra de Deus, e ninguém morre ou esfria por estudar a palavra de Deus. Pelo contrário, é ela que nos exorta, edifica e nos consola. Ouvi a tua palavra e temi, aviva ao Senhor a tua obra no meio do teu povo. Só que essa teologia coach não é uma teologia de fato retirada de dentro da Bíblia. A forma que eles utilizam é a forma psique, que pode se aderir e chamar de psicológica, a qual eles estudam a psicologia e não a Bíblia, para poder trabalhar na mente da pessoa, para poder então entender o que de fato quer, trazer uma mensagem de acordo com aquela pessoa está passando no momento. Diferente com nossos irmãos, igual foi mencionado aqui, os nossos irmãos simples, mas aqueles irmãos simples que buscam a mensagem na oração, no jejum, na consagração, entrega de fato o que Deus está entregando. É logicamente que nós vamos pregar, nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra do Senhor, sem dúvida, mas a revelação ela sempre vem, porque o espiritual e o devocional, eles andam lado a lado um com o outro. Então, ou seja, eles estão ali, eles estudam o psique, a psicologia, para poder querer emocionar aquilo que a pessoa que está ali ouvindo. Porque hoje eu falo muito de quê? De depressão. Mais de 70% do nosso país está em depressão. Estão falando de ansiedade. A nossa geração de 12 aos 20 anos é uma geração ansiosa. Então, a gente está falando de coisas que a pessoa já vive. Aí, quem faz o quê? A pessoa chorar. Mas o choro não é mudança. Eu estou falando aquele choro que foi causado pela emoção. Porque é fácil chegar aqui e pregar. Vem aqui, seu lindo, tudo que Jesus fez foi por você. O amor, a obra de Jesus foi por você. Não. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. O centro Mas da não nossa... é o homem? De forma alguma, rapaz. O homem destruiu tudo que Jesus criou. Posso dar um... Aí, só deixa eu concluir o meu raciocínio aqui rapidinho, menos de um segundo, menos de um minuto. Só que João Batista, eu vou falar logo de João Batista. João Batista, ele veio e, antes de Jesus, é claro, ele preparou o caminho, mas o que ele pregou? Arrependei-vos. Jesus Cristo veio e pregou, arrependei-vos. Mas a Bíblia diz que Esdras pregava sobre arrependimento. E a Bíblia diz que o povo começou a chorar, mas a chorar de arrependimento, porque as lágrimas logo vieram. Mas, consequentemente, veio a mudança de atitude, porque Esdras ele não passou a mão alisando ninguém, não. Pelo contrário, ele pregou, você está errado. Porque a Bíblia diz que quem ama também corrige. E o próprio Pai, ele disciplina e repreende a todos quanto amo. Você sabe muito bem que quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegaram a arca do Senhor e usaram dela de forma errada, Eli passou a mão naquilo que estava errado. Mas quando chega diante de Deus, Deus mostra quem está certo e quem está errado. Além de eles perderem a arca da aliança, Deus também matou todo mundo. Vai falar. Continuando aqui. Só para dar uma pausinha. Mel que falou muita coisa difícil de cabeça. Ele pegou lá de Gênesis Ele até fala com vermelho. Rapaz, foi de João Batista para Esdras, de Esdras para... Eita glória!
muita informação, né? Pessoal, a gente quer anunciar aqui algumas coisas que a gente, enquanto vai rolando a live aí, para o pessoal tá participando, tá bom? A gente vai deixar aí, pessoal, a gente vai fazer um sorteio hoje, um sorteio de um gás, e esse gás é para o pessoal que participa da leitura bíblica, tá bom? Do grupo da leitura bíblica do bairro São Paulo. Ali, nosso grupo da leitura bíblica, o pessoal está em 1 ano fazendo a leitura bíblica. Pode falar, Dom. Ô, Jeff, só fazer uma pergunta. O pessoal que está no Facebook aí, pode responder para nós se vocês estão ouvindo bem, porque falaram que tá meio que falhando o microfone lá, mas tá melhor. É um probleminha que tá tendo uma falha de vez em quando, mas já logo para, né? Tipo, alguns segundos, algumas coisas assim um pouquinho travado, mas nada que não dê para entender. Tá. Então tá bom. Então. Amém. Seguinte, então a gente vai estar sorteando esse gás, irmão Wellington. O pastor Marcos e o irmão Wellington, ele fizeram a iniciativa desse trabalho da leitura bíblica. Os irmãos estão participando do grupo. Os irmãos que estão participando do grupo, fala um alô aí, dá uma paz do Senhor, manda o seu comentário. Eu acredito que é a Paulinha que está acompanhando os comentários aí, amor. Se possível, a Paulinha estiver com a gente aí acompanhando, tá bom? Para estar passando, alguém que fez alguma pergunta, alguém que fez algum comentário. Não, o pastor Marcos Assunção falou para dar alguma coisa pro meu começo. Amém. Aqui, meu pastor. Pessoal, além disso, a gente vai estar sorteando também para os mantenedores do trabalho do Papo Jovem, para os patrocinadores desse trabalho, um copo da felicidade. Pessoal, o pastor Marcos vai estar disponibilizando aí um copo da felicidade, está patrocinando um copo da felicidade para as pessoas que forem mantenedoras desse trabalho. Pessoal, nós estamos aqui com um trabalho do Papo Jovem. O Papo Jovem ele é um projeto. Ele é um projeto que visa levar a reflexão a respeito de temas importantes, assuntos relevantes na sociedade, tanto também na igreja. Então, você que quer ser um mantenedor e quer patrocinar esse trabalho, pessoal, hoje você vai estar concorrendo a um copo da felicidade. E quem decidir, a partir de hoje, ser um patrocinador desse trabalho, o Thiago vai colocar aí para vocês, colocou o copo da felicidade? Olha esse. O copo da felicidade vai pro Facebook. Eu vou falar para vocês desde já. Se você tá no Instagram aí, você quer ver esse copo da felicidade, esse aí é o mais novo lançamento, tá? É o Nutella com morango. Você pode olhar lá, vai lá no Facebook, no YouTube, nós estamos ao vivo no Facebook, AD Bom Pastor do bairro São Paulo, AD Bom Pastor bairro São Paulo, no YouTube, Papo Jovem, você pode pesquisar Papo Jovem Igreja Emergente, vai aparecer lá a live e você vai ver esse copo da felicidade de Nutella com morango. Você seja um patrocinador desse trabalho. A gente sempre chama convidados novos, a gente sempre chama convidados preparados. A gente já trouxe aqui professores, a gente já trouxe aqui pessoas que têm escolas de teologia, a gente já trouxe aqui pessoas realmente doutores, a gente trouxe aqui pessoas que são psicopedagogas, né? A gente trouxe pessoas realmente especialistas em assuntos que a gente esteve aqui debatendo, discutindo a respeito desses assuntos importantíssimos. A gente não quer parar aqui nessa região de Navegantes, tá, gente? A gente quer trazer pessoas muito preparadas, pessoas muito capacitadas para trazer conteúdo para vocês. Para trazer esse conteúdo para vocês, a gente precisa também da ajuda de vocês para manter esse trabalho. Inclusive, para que a gente possa também estar com o mesmo mecanismo aqui do Facebook, do YouTube, nesse trabalho, juntamente no Instagram, a gente vai investir também em um programa para que a gente possa estar aí, e a gente precisa da sua ajuda para que você possa estar ajudando a gente aí nesse programa, tanto para trazer convidados, quanto para alavancar esse programa em relação a equipamentos. Amém? Então, se você quer abençoar esse programa, você pode abençoar. E hoje, Thiago, você colocou aí pra gente o Pix em que você pode estar colaborando nesse projeto. Vai estar aí embaixo. Isso, e abençoando esse projeto, porque esse projeto já alcança muitas vidas. E você vai estar concorrendo hoje mesmo a um copo da felicidade. E quem decidir hoje se tornar um patrocinador fiel aí desse programa, já vai estar ganhando essa garrafinha. Coloca aí pra gente, Thiago. Essa garrafinha
oficial do Papo Jovem, tá bom? Garrafinha do Papo Jovem, tá bom? Então, a gente vai estar sorteando aqui entre as pessoas que patrocinarem, né, o programa, uma oferta voluntária, de acordo com o que o Senhor colocar no seu coração, para que a gente possa alavancar esse projeto, chamar convidados capacitados, chamar pessoas muito boas para que estejam aqui tratando sobre assuntos importantes, também aumentar a nossa estrutura, né, Mel? Aumentar os equipamentos aí, também em relação aos programas. Então, você que está aí e quer ajudar esse programa, esse projeto a crescer, esse projeto a alcançar muitas vidas, você pode patrocinar, você pode dar uma oferta voluntária nesse Pix aí, 118-400-909-01, e você vai estar concorrendo a um copo da felicidade. E conforme o pastor Marcos disse, se você quer patrocinar esse programa a partir de hoje, quer ser um patrocinador desse programa, você vai estar também ganhando uma garrafinha do Papo Jovem, tá bom? Então vamos continuar aqui o assunto. O Tiago vai deixar aí embaixo, né, em relação a quem quiser contribuir. Ô Fábio, o Pix está lá no Facebook. Coloca no Instagram para nós também, por favor. Dá um pulinho lá. Se puder colocar no Instagram, como o Jeff até falou, vai ser bênção de Deus. A Miri vai colocar aqui no Instagram para vocês, vai ser o perfil da Paulinha, né? Vai estar colocando aí. A galera tá falando que no Facebook não tá muito legal, não tá falhando o áudio. Pessoal, os que estão no Facebook ali, se puder pular aqui pro Instagram, vai ser bênção de Deus. Isso aí, pessoal. A gente está lá no Instagram, Juventude Bom Pastor. Tá conosco a irmã Nádia, ela que tá, inclusive ela que tá anunciando também, falando que pulou pra cá, porque no Instagram, no Facebook tá ruim, no Instagram tá melhor de se ouvir, o áudio tá tudo melhor. Sim. Tá conosco também o Jefté, o irmão Cláudio Palheta, né, que conversou com a gente. E olha, a Paula já colocou o Pix ali já. Certo. Pessoal, você tá vendo o Pix ali, ó, quer abençoar essa obra que nós tá fazendo, deixa Deus te usar, tá? E vai estar concorrendo a um copo da felicidade aí no final do programa. E também, se você decidir ser um patrocinador fiel aí do programa, você vai estar ganhando uma garrafinha oficial do Papo Jovem, tá bom? Vamos lá continuar. Posso fazer uma pergunta? Pode, com certeza. Essa pergunta é nível a mesa aqui, cada um vai responder aí. De acordo com os conhecimentos que nós temos da Igreja Emergente, nós sabemos que uma das coisas da Igreja Emergente é desfazer a doutrina da igreja, né? Assim, desculpa a expressão desfazer, quando eu falo desfazer, as liturgias, algumas coisas. E eles têm, e a pergunta, assim, a liturgia e algumas coisas também, assim, que eu digo, por exemplo, eles têm nós como fundamentalista. Por quê? Tradicionalista. Ou tradicionalista, por quê? Porque nós temos aquele hábito de leitura, os assembleantes têm aquele hábito de leitura, né? Do jeito que ele citou aqui, esse homem deve ler demais. Sim, mas Pode. Eles procuram, na verdade, não ter divisões, né, muros que separem ou que identifiquem a igreja deles. Então você não vai ver uma identidade principal, um credo, sabe, na igreja deles. Por quê? Porque eles acreditam que isso acaba trazendo divisão entre as igrejas, entende? Então, eles fazem o quê? Eles usam a Bíblia, até existem três tipos de grupo aí, se eu não me engano, existem os relevantes, Isso. existem os Liberalistas. E existem outro grupo lá. Não, Pode no caso evangelicais, né? dentro do Conservadores? Não, que eles não são. Ele tá falando que eles não são. Você pode nós, assim. dentro da igreja emergente. Assim. E alguns grupos gostam bastante da Bíblia, né? Eles gostam bastante da Bíblia. Sim, mas é igual tu falou, são 3 grupos, né? Sim. Se você olhar ali, são 3 grupos. Isso, existe um grupo. O primeiro grupo, ele mantém mais aquela relação com a Bíblia e com algumas doutrinas bíblicas. Isso. Só que boa parte do movimento emergente, da igreja emergente, São os mais radicais, que eles mesmos, os que estão dentro, eles mesmos se chamam
Inventa coisa essa pra fazer terceira parte, calma aí, esse terceiro grupo são os mais radicais, são pessoas que realmente tiram não tem um convívio com a palavra de Deus, né? E por isso, por não ter convívio, acaba meio que desfazendo um pouco da doutrina da igreja. Mas então, a pergunta eles procuram realmente não ter muros, assim, então realmente não é muito fácil você fazer uma análise e criticar alguma dessas igrejas, porque eles não têm muito bem uma doutrina formada, entendeu? Então na igreja emergente, pessoal, continuando aqui, a um pouco desenvolver o raciocínio em relação ao que é a igreja emergente, né? Ela se foca mais em relação a pertencer do que necessariamente crer, certo? Ou seja, é uma doutrina de pertencimento. Você pertence e a fé, ela se torna mais um relacionamento e acaba deixando de lado o sentido dos dogmas, o sentido de alguns regimentos ou alguns mandamentos bíblicos, entendeu? Então, ou seja, tipo assim, a Bíblia não é um conjunto de normas ou um conjunto de regras. A Bíblia, na verdade, é um livro de relacionamento. Mas a gente crê que é diferente. O que normalmente as igrejas mais tradicionais creem? A Bíblia é um livro que fala sobre relacionamento, sim, porém a Bíblia também é um livro que fala sobre mandamentos de Cristo Jesus. Essas igrejas emergentes já acabam ignorando essa parte do mandamento e partem mais para o relacionamento. Você pertence. O importante é pertencer. O importante é você ser amigo de Jesus, ou você ter um relacionamento com Jesus. Não necessariamente precisa seguir os mandamentos dela. Então, eles ignoram um pouco mais em relação à ortodoxia, ou seja, o conjunto de crenças, o conjunto de... E a ortopraxia, né? Ou seja, se você se atenta a esse conjunto de crenças, você pratica determinadas crenças na sua vida prática, e eles colocam mais em relação ao relacionamento. É algo muito, eu posso dizer até, algo bem místico, né? Algo não muito bem definido, assim, né? Então, a gente vê essas características principais em igrejas assim. Sim. E, continuando em relação à linguagem, por isso você percebe que essas igrejas emergentes acabam desenvolvendo muito e substituindo as suas... Aí o Mel que vai gostar dessa parte. Substituindo muito as suas pregações, né? Por muitas formas de arte, muitas formas artísticas, expressões artísticas. Em algumas igrejas você vai ver um desenho atrás, tal, e o pregador, ao invés de expor uma mensagem, expor a palavra, né? Ao invés de, na verdade, entra bastante a cultura, né? Tipo a pós-modernidade. Não é cultura não, são os palhaços gospel mesmo. Assim, tipo assim. Vai lá, calma. Então, ou seja, ele dá suco não, ok? Se tiver de maracujá é melhor. Então, ao invés de ter uma exposição da palavra ali, o que você vai ver? Você vai ver alguns desenhos, ou algumas artes, algumas danças. Não estou falando aqui, não estou trazendo juízo de valor, que dança, ou artes, ou desenho, ou filme, isso sejam errados. E isso não possam ser utilizados para pregação. O que é complicado é o que as igrejas fazem, é substituir o momento da palavra e da exposição da palavra por essas coisas. Interações. Isso. Então eles substituem, por quê? Porque tudo é voltado para o indivíduo entender e para o indivíduo pertencer, se sentir pertencente àquele grupo, sim, e não somente ao grupo, mas eles falam que é a Jesus, né? Pertencente a Jesus. E acaba não tendo muito uma identidade da palavra, tipo, uma estrutura da palavra, não tem aquela definição do que é o Evangelho, entendeu? E aí moldam as suas igrejas e os seus templos. Mas aí é onde surge uma pergunta. Em relação a isso, né? E aonde está o perigo nisso, gente?
Calma aí. Vamos pro Dudu aqui, né? Vamos ver a... Eu vi uma quentinha. Ei, depois do Dudu, você só levanta ali que vamos ver o que ele vai fazer ali, tá? Não, pois dando continuidade até um pouco que o Jefté disse, acerca Mas eu queria entender, o Eduardo, aonde está o perigo em todas essas coisas. Tá entendendo? Porque assim, porque a liturgia nós entendemos que eles falam de uma forma acessível ao indivíduo que é para pertencer no meio do grupo. Até aí nós entendemos legal. Eles vão falar de uma linguagem mais fácil. Aí nós entendemos legal. Eu quero entender o perigo. Quando eu vim pra cá, eu vinha pensando nisso, e dos dois lados, né? Tanto do lado do tradicionalista, né? Que aí eu queria falar um pouco de legalismo, tanto da pessoa que está nesse movimento. Por que eu queria falar com isso? Para quem estivesse ouvindo, e quem sabe estiver numa situação dessa, que esteja um como Nicodemos e outro, sei lá, não sei como dar um exemplo mais atualizado, possa refletir sobre a vida. Qual é o perigo disso? A gente vai notar, como a gente já falou aqui da igreja escrita, a igreja exemplo ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ali vai falar que eles eram todos um só coração, relacionamento, comunhão. A igreja só é igreja se ela estiver unida e se ela for, se ela tiver comunhão. Membro fora do corpo é morto. E vai falar que eles davam um testemunho com grande poder acerca do Senhor Jesus Cristo. Vai falar da palavra. Quando uma igreja, até uma forma de você saber se você está na igreja certa, é duas coisas. Se há amor, se há comunhão entre os irmãos, né? Porque se os irmãos não amarem uns aos outros, não tem como amar a Deus. E se ela prega a palavra. Por exemplo, eu ouvi de duas pessoas, duas hoje, no trabalho, duas coisas interessantes. Uma acho que foi semana passada. Uma disse assim, perguntei, você está indo na igreja? A pessoa disse, sim, todo domingo estou lá, estou indo. Aí eu disse, você faz parte da igreja? Você é membro? Não, eu só vou lá, assisto o culto e volto para casa. Isso é o retrato de uma pessoa que ela não tem comunhão com o corpo e ela vai como se fosse um entretenimento. Eu não estou falando aqui da igreja de parede preta, pode ser qualquer igreja que você vá. Pode ser parede verde também, né? Pode ser Eu não gosto muito de verde, não. Mas se você não tiver, como o Jefté já colocou aqui, um relacionamento com Cristo e com os irmãos, você só está assistindo um entretenimento, uma palestra. Então pode ser qualquer cor de parede. Mas se você não tiver um relacionamento, não vai adiantar nada. A igreja, você só faz parte da igreja quando você tem um relacionamento. E qual o perigo de uma igreja que se afasta da palavra? Heresia. Esse é o perigo. É o principal perigo. Está mais polêmico que eu. Porque através das heresias, o que é heresia? O que é uma heresia? Como é que alguém chega a uma heresia? Ela tem uma interpretação bíblica, ela diz, ela passa a ter a razão. Ela diz que a razão é dela. Então, eu acho que é desse jeito. E a igreja tem que ser desse jeito. Então a igreja tem que ser desse jeito, a igreja tem que andar desse jeito, falar desse jeito, caminhar desse jeito. E aí entra a heresia. As pessoas começam a se distanciar de Cristo, se aproximar de um falso Cristo, posso dizer assim, de alguém que está pregando um evangelho, que é aquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas primeiro, que o Melk já falou aqui, né? Que seja anátema, assim, um anjo do céu que vos pregar, até eu mesmo vos pregar um evangelho que seja fora este seja amaldiçoado, é o que ele vai dizer, né? Então, pode falar, Gil. Eu acredito que esse problema de heresias, eles podem acontecer. Você, Jefté. Não, eu acredito que esses problemas em relação a dar atenção a falsos mestres, né? Atenção, não é que você quis dizer isso, mas só para expor. Enfatizar, né? Enfatizar. Eu acredito que pode acontecer, eu acredito que também você já disse um pouco a respeito disso, pode acontecer tanto em igrejas, assembleias de Deus, quanto em igrejas mais tradicionais, quanto em igrejas mais modernas. A cor da parede não vai importar. Isso aí. Falei acerca da igreja que se distancia da palavra. Sim. Eu entendo o que tu quer dizer. E existem algumas seitas que até estudam muito, assim, a palavra. Claro, sempre tem alguma coisa acompanhando ali, né? Tem que ter, né? Mas pelo menos um trecho, né? Estudam muito.
Só que tem alguma coisa sempre acompanhando para que elas se desvirtuem, né? Sim, no caso. Então, eu acho que isso acaba, no caso, a igreja emergente, no caso, esse movimento, acaba gerando muitas igrejas, o Eduardo tem falado, que até desvalorizam o ensino da palavra de Deus. Às vezes, eles amam até a Bíblia, eles gostam de falar da Bíblia. Eles amam tanto que nem abre, né? Pra Não todos. Por exemplo, só brincadeira. Assim, o grupo dos relevantes, o grupo de igreja emergente mais dos relevantes, eles acreditam que deve permanecer com os centros fundamentais da fé ali. Realmente, eles devem dar atenção para a palavra, devem dar atenção para a oração, porém, algumas outras formas acabam se modificando para que chame a atenção das pessoas, dos indivíduos, e principalmente também, eu vou dizer, dos jovens. Tá? Acontece que no final do século passado, percebia-se que havia um declínio em muitas igrejas do número de jovens que estavam ali. O que aconteceu? O Márcio até citou aqui, em relação a esse movimento, passa a fazer movimentações, passam a criar algumas estratégias e passam a mudar a sua linguagem para que os jovens possam ser novamente atraídos. Só que o que acontece? Acontece que hoje você percebe muitas igrejas que são do movimento emergente tendo 90% de número de jovens e poucas crianças. Pergunta pelo menos só 23 para eles. Eu não quero falar, eu não estou deixando. Eu não quero falar, não. Eu acho que ele quer falar. Não quero. Eu quero saber, Jefter, ouvido pelo Melk, você não tem 2 horas de resposta, tá, Melk? Você tem no máximo aí 2 minutos de resposta. Seja breve. Então, qual que é o perigo? Nós falamos tudo sobre linguagem, nós falamos como ela surgiu. Qual que é o perigo que pode trazer? A Bíblia diz, Jesus falou que o meu povo perece por falta de conhecimento e erra por não examinar as Escrituras. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo falou: já estou crucificado com Cristo. Agora não mais eu, mas Ele vive em mim. Quando eu aceito Jesus, a minha carne tem que morrer, o meu costume lá de fora tem que morrer, e a bagagem que eu carregava lá de fora, que fique apenas de testemunho para edificar outras pessoas, e que eu não volte mais para lá. Eu já estou crucificado com Ele. É passar o que ele falou. E lembra-se também, em Mateus capítulo 22, Jesus está dizendo: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, porque santo com quanto não se mistura. Esse negócio de a gente estar no culto, apagar as luzes da igreja, para o foco ficar voltado lá para frente. Um apagão, né, mano? Não, mas e se apagar as luzes? É aí que eu queria chegar aí. Porque eu queria perguntar pro Merck, depois eu já Vai na manhã, nossa pergunta aí. Eu tô aqui como um jogador de vôlei, né? Só pra levantar a bola. Bom, tá. Mas, eu queria que você olhasse pelo ponto de vista, tá? Você tá falando aí de uma pessoa que é ímpia, ela não é cristã ainda. Tudo que você falou mas a partir do momento que eu vi para Jesus, ok. A pessoa aceitou Jesus, mas ela gosta de congregar numa igreja que tem parede preta, por exemplo. Eu acabei de ver. E lá, peraí, deixa lá eles apagam as luzes, mas lá tem pregação, lá tem ensino da palavra, lá tem tudo isso, só a parede preta apaga as luzes, mas o resto tem. O que você me disse sobre isso? É muito fácil você ir para um lugar que você não precisa de mudança, né? Lá no mundo eu fazia isso e eu ia pro inferno. Aqui na igreja eu continuo fazendo a mesma coisa e vou pro céu. Não, mas assim... Não, mano, tu não entendeu. Continua só a parede preta. Eu tô falando a parede preta. A parede preta, que justamente a pessoa foi numa discoteca, parede preta. Foi num baile, parede preta e luzes pronto. Eu vou aqui pra igreja, a única coisa que eu vou fazer é citar o nome de Jesus. Eu quando vou estudar em casa, geralmente tem uma luz aqui, né? Os livros. Não vai comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Meu quarto tá escuro, a parede tá preta. Então, mas eu tô ali.
pela graça de Deus estudando. Você está na sua casa e isso daí não está influindo na tua vida espiritual. O que eu quis te dizer? É que eu quero dizer, eu vou fazer de novo a pergunta. Vamos supor que tem uma igreja que ela tem pregação, tem ensino da palavra. Se for ensino da palavra. Só que lá apaga as luzes, lá tem a parede preta. Então, pode ter certeza que no outro dia sai daqui. Uma pessoa nascida de novo, crente em Jesus Cristo, só que prefere a parede preta. Ela só pelo fato dela ir para a parede preta, ela não vai para o céu? A cor... Claro que não, cor de parede. Não, peraí. Deixa eu ficar claro aqui, porque eles querem me confundir, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A cor... não vou passar nada. A cor da parede não define quem vai para o céu. Só fica de fora do céu. Entenda bem, o que implica da salvação é o pecado, não é cor de parede. Mas agora, diferentemente de eu ir para um lugar que agrada a minha carne, porque eu não quero mudança, se eu não quero mudança, o que eu quero ir fazer no céu? Entendo. Eu sei o que tu entendeu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Logicamente que tudo é transcultural. Olha o que escreveram aqui, ó. A Isabel, pode ser Isabel. Acalma o Melk aí. Ele tá calmo. Vai, faz a pergunta pro Diego. Faz a pergunta. Assim, logicamente nós sabemos que dia após dia as coisas têm que se modernizar. É porque as coisas se modernizaram que nós estamos aqui hoje num podcast de algo feito pela mão de homem. Parabéns ao senhor Mark Zuckerberg, ao senhor Elon Musk, que são os criadores das redes sociais. Eu estou falando das razões humanas. Mas em 1910, Gunnar Vig e Daniel Berg chegaram ao Brasil. Eles pregavam um simples: Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Em favor daquele avivamento que teve na Rua Azul, eles não estiveram lá presentes, segundo diz a história, mas pelo fervor que ainda acontecia, Deus os apresentou em Chicago, e ali ambos leram no mapa, ali na hora, um lugar chamado Belém do Pará, do Brasil. E a chama que ardia no coração dos dois era vir pregar a palavra do Senhor, mensagem de salvação. E a história nos diz que em apenas 2, rapidamente, a chama se alastrou no Brasil. Somos a maior igreja pentecostal com 25 milhões. A Igreja Assembleia de Deus tem por identidade cantar os hinos da harpa. Toda vez que você vê alguém com a Bíblia, com a harpa e com o lenço, é da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela tinha uma das identidades, falando de identidade física, pintar as suas paredes de azul. Até os inícios dos anos 2000, quando você via uma igreja da parede de azul, nem precisava às vezes de você perguntar de qual igreja que era da Assembleia de Deus. Mas naquele tempo nós víamos, a pessoa entrava na igreja endemoniada, o demônio já se manifestava ali no chão mesmo. A pessoa entrava na igreja, chegava na igreja ferida, a pessoa era transformada e quem estava doente era curado. Agora você está vendo uma geração aí que não acontece nada disso aí de cura, mas está falando que a pessoa saiu satisfeita. Me diz uma coisa: é melhor o evangelho que te confronta? É melhor o evangelho que te confronta, te muda e de fato faz valer aquilo que você pregou? Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus falando que se cremos, veremos obras maiores do que ele? E os nossos pais na fé, os conservadores, pregavam e isso acontecia. Porque essa geração de hoje colocam tanto o homem como centro das coisas e esquece de Cristo, e hoje nós já não vemos mais nada disso. Observação: aqueles que eram os caretas pregavam e milagre acontecia e o demônio ia embora. Hoje em dia o demônio entra e se infiltra e ninguém percebe. Eu estou falando alto, desculpa, gente. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Essa é a primeira coisa. A gente não pode generalizar. Eu não acredito que toda igreja que tem a parede preta é uma igreja não tem a doutrina, né? Existe uma igreja ruim, não é uma igreja sem palavra. Não. A gente não pode generalizar isso aí. Segundo, a gente tem que entender que a gente tem problema não somente em igrejas
determinadas ou igrejas emergentes. A gente tem problema em igrejas pentecostais também, tá? A igreja de Corinto é um exemplo disso. É uma igreja de Mas é claro. A igreja de Corinto faz parte da igreja primitiva ali. Não, mas vamos supor num contexto desse, né? E o seguinte, e tinha muitos problemas. A igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja que pode ser até tradicional, só que ela tem vários problemas. Não tem dúvida. Né? Existem vários problemas. Então eu acredito que a gente não pode apenas centralizar um problema em uma igreja e esquecer o problema que existem em nossas. Vamos lá, em relação a isso. Eu acredito que o movimento emergente traz questões, traz problemas que a gente deve pensar. De não gerar mudança. Não, Mel. Esse é um dos problemas. Não, calma aí. Ele traz luz sobre problemas que nós devemos pensar. Quais são as luzes desses problemas que a gente deve pensar? Qual que é a maneira que a gente pode mudar em nossa linguagem para alcançar pessoas que não entendem o Evangelho, mas em uma linguagem que era falada no século passado? Essa é uma forma. Não precisa mudar o conteúdo. Mudar a linguagem não é mudar o conteúdo, certo? Ou seja, a gente continua expondo que Jesus salva, a gente continua expondo que o pecado ele traz condenação sobre o homem, e aquele que não crê já está condenado. A gente deve continuar pregando que o castigo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo isso a gente deve continuar pregando. Só que a questão é o seguinte: qual é a forma que a igreja deve se posicionar para pessoas que possam estar agora compreendendo o Evangelho no meio de uma cultura pós-moderna? E aí está a questão, que é levantada pelo movimento emergente. Só que acaba-se eles não respondendo de maneira tão precisa e da melhor maneira. O que acabam fazendo? Acabam substituindo a palavra por, às vezes, pensar em ser monótono, por artes, por expressões artísticas, por louvores, e aí entra aquela questão que você gosta bastante, aquele louvor lá, o worship, né? por um cenário, que as pessoas, por um cenário na igreja, um tempo em que as pessoas se sintam mais agradáveis, acomodadas, tá bom? Nem tudo isso que eu estou falando aqui, nem tudo isso, por exemplo, é importante ter cadeiras boas para que os visitantes se acheguem. É bom que tenha, é bom que a igreja tenha. Às vezes a igreja tem condição de ter um ar-condicionado, os membros da igreja. Mas tem que ter? Não precisa ter. Não, mas nós dizimamos para manutenção da obra do Senhor, da casa. Pode ter o conforto do templo, sim. Exatamente, ou seja, é um conforto ali. Eu não estou dizendo que isso é pecado e nem que isso é obrigatório ter, tá bom? Não, claro. Tá bom? Então, vamos lá. Só que aonde isso pode chegar? Até onde isso deve ir, entendeu? Acho que a gente tem que pensar muito nisso. Hernandes Dias Lopes. Bênção do céu. Esse homem é bênção. É bênção mesmo, em nome de Deus. Voltando, calma aí. Tá bom. Vocês debateram muito. Então nós sabemos que a igreja emergente, ela hoje atua, não vou dizer fortemente dentro do país, mas é um grupo forte, né? Não é um grupo tão pequeno. Onde você vê... Não, Vou vou falar. falar. Fale. Não, pode lá. É um grupo muito forte, né? Hoje nós vemos assim, talvez não seja um dos maiores, mas é um grupo forte que está dentro do país e nós sabemos que ela tem uma das características de o liberalismo, sim ou não? Em uma parcela, sim. Uma parcela bastante significativa. Como eu disse, existem partes do movimento. Sim. Tem a parte relevante que ela conserva bastante os princípios bíblicos. Só que existem outras partes. Por exemplo, vou dizer, uma igreja que tem realmente se adaptado aí. Uma igreja que você percebe que tem adaptado a linguagem para atrair pessoas dessa cultura.
a Igreja Batista da Lagoinha. Você vai perceber, pintaram a igreja de preto, né? A Batista da Lagoinha, certo? Fala, a culpa não é da Rebelde. Embora o pastor dele, o pastor dessa igreja, André Valadão. Hoje é o André Valadão, mas então, era o certo? Você vai ver, né? Inclusive, a boa parte das pregações desse último mês aí tem gerado bastante polêmicas, né? E eu concordo com todas. Eu discordo de muitas coisas ali, tá bom? Ditas. Da forma com que ele se expressa. Da forma com que ele. Aí que tá, né? Olha a forma com que ele se expressa. Parece que não condiz com o movimento em que ele está participando. Que é o quê? O movimento, vamos dizer, parte do movimento emergente, né? Porque ele adaptou a sua igreja a isso. Você vai ver, a igreja é uma igreja ultramoderna. O pai dele foi viajar e ele fez na viagem do pai dele, ele pintou a parede de vidro. Não, uma igreja ultramoderna. Né? Muito moderna. Ou seja, não é uma igreja que procura adaptar a sua linguagem para que as pessoas possam ouvir. Só que aí você vai ver. Não, eu falo, quando eu falo liberalismo, quando eu falo liberalismo, eles não deixaram em si a palavra, mas algumas coisas que a igreja tem o costume, eles fazem diferente. Aí é liberalismo em relação a costumes, né? Porque o liberalismo que eu estava pensando, que você estava falando, é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, mas, ele nega fundamentos importantes da fé. Algumas não. A igreja que tu citou algumas coisas, mas nós sabemos que o movimento, ele tem uma das suas características, o liberalismo. Daí aí é onde ia sair a pergunta. Quando eu falo liberalismo, aí eu já generalizo, tá? O teológico, costume. Daí eu pergunto, aonde vai sair a pergunta? Isso pode influenciar os jovens de algumas outras igrejas? Hein, Eduardo, aí? Outras igrejas que eu falo Assembleia de Deus, Batista, e assim vai. A gente tem visto, né, muitos jovens, você citou isso no começo, mas eu vou colocar aqui de novo. E, geralmente essas igrejas elas não têm nem o das irmãs, nem o círculo de oração, não tem o dos varões, é só jovem. Porque justamente por isso, muitos jovens, pela linguagem que é falada, como a gente já colocou aqui, acabam se sentindo mais, como posso dizer, aconchegados a essas igrejas, ao modo que elas são. Comentário. Posso fazer? Pode fazer? Isso aí vai pro Dr. Mel. Mas depois volta pro Eduardo aqui para terminar. Não perde o raciocínio, tá? Não perdoa. Não perde o raciocínio, me perdoa. O Edson Max, ele escreveu, eu congreguei em uma igreja parede preta, segura aí, onde a palavra sempre foi prioridade, inclusive 1 hora de pregação em uma igreja moderna. E aí? Quero ver o Mel que fala sobre isso, sobre esse comentário. E aí, Mel? Dentro do texto que você leu inicialmente, na abertura, você leu Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas se a prioridade é a palavra, atenção. Você leu Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui o versículo 1. Que digo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se a prioridade da palavra na liturgia do culto, que é a primeira dizendo, deixa eu corrigir, se na liturgia do culto a palavra é a prioridade, estamos aqui falando secularmente em questão de tempo, né, e de oportunidade, está maravilhosa, perfeita. E melhor ainda se estiver a aplicação dela no decorrer das vidas. Porque uma coisa, não se tratando do Edson Marques que está falando, eu sei que é um rapaz doutrinado, né? É um rapaz homem de Deus e ele sabe que, assim, uma coisa é a gente estar ali no culto, naquele exato momento, ter a palavra de prioridade no culto, mas ter, de fato, porque uma coisa é você ensinar o acadêmico da situação. Por exemplo, se você for numa faculdade aqui, secular federal, ali eles ensinam teologia também. Pode ser, às vezes, um pai de santo que está ministrando uma aula para você, porque a sala de aula não é um culto. Nós, assembleianos, não costumamos fazer o culto porque nós é pentecostal,
Em todos os lugares. Mas uma coisa é ali ensinar o devocional e o acadêmico. Diferentemente, que isso aí pode ser ensinado em qualquer lugar. Isso aí, eu quero ver quem me confronta dizendo o contrário. Isso pode pegar a Bíblia, como dizem por aí, né? A Bíblia, materialmente falando, ela é um livro. Então qualquer um que estudar pode falar. Diferentemente da divina inspiração, que é o Espírito Santo, a qual aplicar nossa palavra, a palavra que está dizendo. Você está errado nisso, porque no acadêmico eles ensinam. No acadêmico eles ensinam a letra. Mas agora, diferentemente de falar, você está errado nisso, melhora naquilo, se corrige naquilo. O assunto que nós falamos aqui é que nós não podemos Generalizar. Nós não podemos, porque tem pessoas que realmente têm um trabalho muito forte através da palavra. Inclusive, a irmã missionária colocou aqui para nós, ó. Eu estou aqui nos bastidores com comichão. Mente de assembleando, é isso mesmo, né? Eu sou filha e neta de assembleano. Isso, filha e neta de assembleano. Pode falar. Filha e neta de assembleano, eu sou filha de Daniel e Ignar. Porém, todo mundo sabe que eu fiquei 9 anos fora, e desses 9 anos servindo, né, o crime, e eu voltei com o braço fechado de tatuagem, amados. E quando eu voltei, nem meus tios, que são pastores, diáconos, presbíteros da Assembleia de Deus Missão em Curitiba, eles não me davam oportunidade, eu já estava condenada. O meu ministério da palavra voltou numa igreja de parede preta. Quem me deu a oportunidade de voltar a exercer o meu ministério foi as igrejas de parede preta. Hoje, o campo da missão, das assembleias, se abriram novamente para mim. Mas pelos assembleanos eu já estava condenada. Já estava no inferno. Porque assim, Deus já não me usava mais como me usou uma vez. Ele trouxe, né? Que agora te vi. Discordar, amigo. Parede não salva de salva ninguém. Calma. Queria entrar Ele que aqui. trouxe. Deixa, agora vamos lá. Depois eu resolvo. Desculpa, amigo. Pra Eu vocês tô aqui, verem, mas nós olha. estamos conversando aqui, o Edson Marques, o presbítero Edson Marques, ele fez um comentário de bastante relevância e trouxe esse assunto. Daí a irmã logo em seguida acabou contando um testemunho rápido e muito breve, que ela voltou, ela tem o braço fechado, e por ter o braço fechado de tatuagem, voltou, não teve oportunidade dentro da Assembleia. É claro que também não pode generalizar todas as Assembleias, mas ela não teve a oportunidade. Mas quem abriu as portas para ela, justamente foram os nossos irmãozinhos, que o nosso Mel que ama Eu amo. Mas me desculpa, vocês que estão nos assistindo entendem que isso aqui é um debate. Ninguém está aqui criticando. Eu amo todos Eu amo os meus irmãos da parede preta, azul, roxa, do que for. Calma aí. Vocês que estão assistindo, quero que vocês sejam maduros para entender que isso aqui é um debate. Então, em um debate, nós temos que expor algumas coisas. E muitas vezes as pessoas que estão assistindo do outro lado possam se sentir um pouquinho, como se fosse uma afronta. Isso não é uma afronta, é um debate teológico. Nós estamos conversando, estamos expondo a palavra e tenho certeza que vai servir para a sua edificação. Daí, quem vai dar essa resposta é o nosso irmão Eduardo. Glória a Jesus, vamos lá. Queria entrar nesse ponto, né, como para vocês encaminham já pensando sobre isso, em casa também. Queria falar dos dois pontos, né, dos dois lados, né? Porque parece, aos olhos de algum, ou pelo menos é o que parece, né, meu? Parece que a gente está criticando a igreja de parede preta, tá dizendo que o pessoal... Mas eu quero colocar os dois pontos. É muito conhecido da igreja essa passagem, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de tudo aquilo que queira. Mas eu gosto muito desse capítulo por quê? Não é por causa dessa passagem. É pelo encontro que Jesus tem com Nicodemos. Porque ali a gente vai ter um exemplo ali de legalismo. Jesus, ele vai conversar com Nicodemos, e Nicodemos, ele era um fariseu, né? Ele era um doutor da lei. A própria Bíblia vai dizer isso. Ele era um homem entendido da lei, né? E ele chega com Jesus
E ele faz umas perguntas para Jesus, eu quero ir bem no ponto mesmo. E Jesus olha para ele, te é necessário nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. E ele fica abismado com essa pergunta, né? Como pode o homem entrar de volta para o reino da sua mãe? Aí Jesus vai falar, aquele que é nascido da carne é carne. Jesus vai exemplificar bastante. E Jesus vai falar, se eu estou falando das coisas que são desse plano, desse tipo, imagina se eu falar das espirituais para você. Falando bem rápido aqui, é um capítulo muito importante, principalmente para todo aquele que se diz cristão. Por que eu estou falando disso? Porque não adianta eu vestir uma roupa, a gente está falando da parede preta, porque a parede preta não segue essas tradições que a Assembleia de Deus impõe. Isso são tradições. Não está escrito na Bíblia que você tem que usar terno, não está escrito na Bíblia que você tem que andar com uma Bíblia gigantesca, não está escrito na Bíblia que você tem que ser eloquente. Não está escrito isso lá. Embora Apolo fosse eloquente. Você viu como que ele já respondeu? Mas peraí. Eduardo, vai entrar em tema polêmico aí, Eduardo. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito para sermos crentes. Até Jesus até vai dizer, não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então não é sobre a aparência, não é porque tem parede branca, preta, ou se veste terno, se não veste terno. Embora isso é um assunto muito amplo, que não vai nem caber da gente entrar aqui. Mas eu estou falando de ordem e decência. Eu entendo isso, porque infelizmente, eu vou falar infelizmente, muitos de nós assembleanos, hoje, graças a Deus, hoje eu acho que os assembleanos estão um pouco mais com a mente aberta. Com respeito a costumes e hoje está um pouquinho menos, né? Usos, sim, usos. E claro, eu acredito que antigamente, só um parênteses, tá, Márcio? Tá. Porque antigamente, o Eduardo tem falado dessa questão, legalismo. Antigamente é como se tivesse na Bíblia usar saia, é como se tivesse na Bíblia o cortar barba. É como se estivesse na Bíblia, entendeu? Isso aí. Hoje, eu entendo que a pessoa tem se flexibilizado, entendeu? Em relação a entender o que está na palavra de Deus e o que é uso e costume da igreja, né? Então, o que está na palavra de Deus é o que realmente entendemos como a vontade de Deus. Usos e costumes da igreja se trata de... Então, assim, e por muitos anos, a Assembleia de Deus... ela fechou muitas portas para muitas pessoas, infelizmente. Desculpa, mas você vê, né? Um assunto já vai levando ao outro, nós estamos falando da igreja emergente e isso continua o assunto, está dentro do assunto ainda. E a Assembleia de Deus, ela fechou algumas portas. Mas, graças a Deus, né? Os nossos irmãos assembleanos têm abrido a mente, porque tem crescido na graça, tem crescido no conhecimento. E, graças a Deus, a Assembleia de Deus, ela parou de bater em alguns pontos, sabe? Claro, eu não vou falar que ela abriu mão de tudo, né? Mas ela parou de bater mais em alguns pontos, né, Jefté? Eu acredito muito nisso. E é o que o Eduardo está falando isso, sobre de isso. Considerar como se fosse realmente algo no mesmo padrão que a Bíblia isso, né? Se você não usa saia ou vestido, você não vai para o céu. Se você não corta a barba, você não vai para o céu. Se você usa bermuda, e é claro tá que perdido. Isso entra nesse assunto da igreja moderna, porque alguns usam desse princípio, já que não precisa usar saia, então eu posso usar uma saia super curta, já é pecado mesmo. A Bíblia vai O falar nosso assim, irmão Melk, olha lá, tem Mas- perguntinha lá. Tem um comentário aqui da irmã Andréia. Ela perguntou, queria entender, ela não convertida, né? Por que a parede preta tem a ver com o debate? Ela queria entender o que é a parede preta. Assim, o tema é igreja emergente. O movimento da igreja emergente é um movimento que busca mudar a sua linguagem, mudar a linguagem da igreja, irmã Andréia, para que possa alcançar pessoas nessa cultura, entendeu? Na cultura atual, na cultura moderna e pós-moderna, ok? Então ela adequa a sua linguagem e esse adequar da linguagem, ele vai tanto em relação à palavra quanto em relação
ao modelo de culto, liturgia, quanto em relação ao tempo, e por isso que há essas modificações, entendeu? Ou seja, para atrair mais jovens, para atrair mais pessoas dessa era da modernidade, acabam pintando a parede da igreja de preto, entendeu? Acabam trazendo um cenário de show para dentro da igreja, acabam trocando a forma da pregação, ou às vezes mudando o púlpito. Ao invés de um púlpito, é um palco, entendeu? De apresentação. E a gente está entendendo como que é esse movimento e alguns exemplos. Até as formas de pregações é sentado como se fosse um stand-up, né? Posso dizer assim, não que ele vai chegar lá fazer palhaçadinha para a igreja, não, mas a forma de pregação às vezes sentado. Então assim, nós assembleanos, antigamente nós tinha muito repúdio sobre isso, né? Um rigor, eu acho que essa que é a palavra mais correta, um rigor sobre isso, entendeu, irmã André? Só um retorno. A irmã tá entendendo aí? A irmã tá entendendo agora como que a gente foi parar nesse assunto aí? Só concluir aqui, eu falando demais. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem de duas pessoas? Aí eu falei de uma que ia no culto como se fosse um entretenimento, certo? E ia assistir o culto, voltava para casa e ia simples assim. E também eu ouvi de uma outra pessoa falando da nossa igreja. Perguntou, onde você congrega? Eu disse, lá no São Paulo, né? Aí a pessoa disse, já congreguei lá, eu não gostei de lá. Mas eu disse, por quê? Né? Por quê? A pessoa disse assim, porque lá não tem doutrina. Vocês conhecem. Do bairro São Paulo. Bom Pastor. Bom Pastor. Bairro São Paulo. Não tem doutrina? Calma aí. A Bom Pastor. É só bairro São Paulo. Tá ouvindo, pastor Marcos? Não, peraí, calma lá. Meu Deus, o pastor vai botar um negócio rico. Não, para vocês verem. Eu acho que eu entendi. Para vocês verem como o legalismo pode tomar conta de uma pessoa quando ela fica cega. Porque o que ela disse? Eu disse, mas por quê? Eu frequento lá, eu gosto de lá tem doutrina, tem palavra, lá tem ensinamento, tem tudo isso. A pessoa disse, não, tem algumas coisas, mas passa muito mão na cabeça. Você tem que ver, olha o que a pessoa continuou dizendo, você tem que ver da igreja de onde eu vim, do outro estado que ele veio. Lá era doutrina mesmo, se fulano fizesse uma coisa, sabe? A gente quase que batia no irmão, basicamente isso. Tinha punição, fora, né? Tinha punição, tinha isso. Lá é doutrina mesmo. Lá eu parei de congregar porque ela passa a mão na cabeça, não falou com essas palavras. Pessoal confundindo doutrina. Aí preferiu ir pra fora e pro mundo. Não sei onde o pessoal tá, não chegou a concluir. A pessoa foi porque esse lugar mais rigoroso do que hoje a gente congrega, esse dia eu posso fazer a barba. Então, pra vocês verem. O meu que sempre polêmico, meu que sempre polêmico. Varão, agora já teve. Deixa eu te falar uma coisa, não entra por esse caminho que o nosso pastor tá assistindo. Pra gente ver o quão o legalismo pode tomar conta da cabeça de alguém. De tipo, não, a minha igreja era crente mesmo porque lá tinha punição, né? Se eu fizesse alguma coisa, o bicho pegava. Aqui não, ela passa a mão na cabeça. Eu sei a igreja que eu congrego, a bênção que é. É que a disciplina, ela serve de uma forma de doutrinar, ou seja, ensinar. Entendeu? A disciplina ela tem alguns defeitos. Eu vou te dizer os defeitos. Ela tem um pós, ela tem um negócio que é para melhorar o positivo e o negativo. Mas também o positivo quer dizer, depende da disciplina, né? Sim, claro, porque assim, a disciplina ela serve para ensinar, tá? E toda igreja ela tem que ter um pastor que realmente eu vou falar assim, não que tem que ser disciplinado, não. Se a pessoa errou, dependendo do que ela errou, ela tem que ser disciplinada. Porque a igreja ela também não pode viver de uma forma bagunçada. Porque a disciplina serve para arrumar as coisas de dentro da casa de Deus. Que também é lei da terra. Isso. E segundo, o que eu acho um pouquinho do problema da disciplina é que não tem um acompanhamento. Isso não quer dizer, presta atenção, isso não quer dizer que todas as igrejas, Assembleia de Deus, não tem uma pessoa que acompanha aquela pessoa que está disciplinada. Tá entendendo? Vocês estão me entendendo, né? Certo. E porque assim, porque entramos eu entrei, eu acho que foi a noite passada, num assunto desse,
E a pessoa, eu não gosto. Só que eu entendo, eu sou, assim, eu sou maduro o suficiente para entender que a pessoa não gosta. Só que eu expliquei o porquê que a igreja precisa. A igreja precisa ter disciplina, por quê? Porque a casa precisa ser arrumada. Agora imagine, se um faz uma coisa, outro faz outra coisa, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e ninguém arruma a casa. Como que vai ficar? Só que eu também sou daquele partido assim, que disciplinou, então tem que ter um acompanhamento. Vamos acompanhar para a pessoa não. Porque às vezes a pessoa está disciplinada, vai ficar fraquinha, não vai querer ir para a igreja, e daqui a pouco está lá fora. Não. Nós assembleanos temos que abraçar como não, irmão. Isso aqui foi uma forma assim, mas Deus vai te dar graça, continua. Tem que ter um acompanhamento. Vocês estão me entendendo o que foi jogado aqui na mesa, né? Eu acredito que Cuidado, né? Sim, claro. Que pra gente retomar, né? É isso, e a isso, gente ir para a conclusão desse assunto, né? Eu acredito que isso sim é uma forma, um problema. O Eduardo aqui apresentou um problema da maneira que a igreja se expressa. Tanto que criou pessoas assim. Ou seja, pessoas que ao entrar pessoas novas convertidas na igreja, tipo, inclusive, Márcio, a gente que é líder, pessoas que são pastores, pessoas que são líderes de departamento, vão ter que lidar com isso. Por exemplo, nas igrejas, Assembleia de Deus, que existem os seus usos e costumes, pessoas que entram na igreja se convertem e não estão acostumadas com esses usos e costumes. Existem pessoas que acabam apontando, condenando e tirando aquela pessoa da igreja por conta desse legalismo, por conta de trazer esses usos e costumes como doutrina. Entendeu? Esse que é o problema. E essas igrejas, aí eu digo, um ponto positivo, é que essas igrejas acolhem essas pessoas. Entendeu? Elas acolhem essas pessoas. Porém, a gente sabe que também tem ponto negativo deles. Porque acabam muitas vezes acolhendo até demais, acolhendo até o pecado de outra pessoa. E não tratando da forma que tem que ser tratado. Exatamente. Ou seja, olha, não discipulando a pessoa. Olha, você pecava desse jeito em relação a isso, não peca mais. Olha, o sexo é no casamento. Olha isso aqui, né? Em relação o namoro isso. Tem que glorificar a Deus. Olha isso aqui, a sua vida, as suas palavras tem que glorificar a Deus, entendeu? Olha, a sua rede social, as suas fotos, o jeito que você se comporta tem que ser um jeito que glorifique a Deus. Então, nessas igrejas, você realmente vai ter uma ausência disso. Enquanto que em igrejas, que você vai perceber, igrejas como algumas vezes a Assembleia de Deus, e sendo um pouco mais extremo, Deus e amor, você vai ver o erro no contrário, né? Não, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Então, mas aonde as pessoas foram ensinadas de uma forma... Por isso que eu falo que a igreja, quando eu falo igreja, eu aponto todas, sabe? Eu acho que hoje as igrejas estão, até a própria Deus e Amor, está um pouco mais mente aberta para algumas coisas, sabe, Jefté? A Assembleia, graças a Deus, ela abriu a mente para muita coisa. Por quê? Porque foi se perdendo muitas pessoas. E a igreja emergente foi ganhando. Porque nós assustamos as próprias pessoas de dentro da igreja. Por causa do quê? De nós como eu posso dizer? Por nós bater muito na tecla numa coisa que às vezes não era pecado, era coisa fácil de resolver. Então nós pegava um pouquinho, como se fosse aqui está um meio copo. E dentro de um meio copo desse fazia uma tempestade. Você está entendendo? E a igreja fez muito isso. E hoje eu vejo... por nós perder muitas pessoas que poderiam estar conosco, foram se adaptando a essa nova modalidade que não é a maior do país ainda, mas está crescendo. Sim, e está aí um problema que a gente pode identificar. As igrejas emergentes tocam nessa tecla, só que elas também acabam errando. As nossas igrejas, muitas das nossas igrejas, acabam errando por conta de não entender esse lado. Então a gente deve também, Melk, aprender.
só queria chamar a atenção dele aqui, entendeu? Sei que você tá... Ei, vamos fazer as nossas considerações. Mas foi engraçado. Não, mas aqui. Uma pergunta no final? Pode. Trazendo para o outro lado agora, né? Isso eu acho que o Michael vai gostar. No caso dessa igreja de parede preta, vamos abordar o que é o problema em si. O problema não está na parede preta. Claro que não. O problema está na falta da palavra em algumas. Isso. O problema também está em alguns costumes trazidos. A gente fica com o texto que a gente leu em Romanos, capítulo 12, 2, né? Se não me falha a memória. Não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis este mundo. Ou seja, está também na mistura. A gente precisa de festa junina dentro da igreja? Não. Uma festa pagã? Ai. A gente tem Não, que nesses pontos aí, né? Mas nem entrou nesses pontos ainda. Não. Pois é. Sabe, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram na fornalha de fogo porque Mas nem não se entrou nesses manjaram, pontos. Pois é. não se curvaram aos manjares do rei. A igreja ela não precisa da mistura do mundo, de elementos, de coisas do mundo, de tradições do mundo, melhor dizendo, né? Ela não precisa disso. Carne gospel. O cara gosta, não precisa disso. Gospel val. Aí é que estão os problemas, Mel. O problema não está na parede preta, o problema não está, sei lá, em outras coisas que não... da palavra, né? Está na falta da palavra. A gente vai ver ali que um dos imperadores, eu gosto sempre de lembrar disso, o Diocleciano, ali no Império Romano, uma das coisas que ele fez, talvez na grande perseguição da igreja, foi ir atrás de manuscritos cristãos para poder destruir, porque ele sabia da força da palavra. E uma igreja que não tem a palavra, ela não tem força alguma. Ela é uma igreja que acaba aderindo que o homem não costumes do pode mundo fazer, a palavra faz. para atrair pessoas. É aí que a gente tem que ver o problema. É esse o problema de qualquer igreja que não tem a palavra, né? Que adere a esses costumes do mundo. Certo. Então, a Miri vai preparando as coisas ali para o sorteio? Ou Enquanto nós fazemos as considerações, tá bom? Enquanto a gente vai fazendo as considerações finais aí. fazer as considerações finais. Primeiro a gente vai fazer do gás, tá bom? Primeiro a gente vai fazer do gás. Depois. Pode pegar, a gente abre só nessa câmera aqui, tá, Thiago? Tá bom? Pode pegar. Só vamos abrir nessa câmera aqui, tá bom? Aí depois você pega o meu ali, também, se você quiser ver quem. Posso tirar? Joga só para uma câmera, tá? O patrocinador, a do meio. Tá bom? Só vamos transmitir através da câmera do meio aqui agora, tá bom? Seguinte, sim. Vamos jogar pro Mel primeiro, que ele menos fala. Só uma coisa, eu acabei perdendo a linha de raciocínio aqui. Em relação à palavra, eu ia falar um pouco em relação à palavra. Pessoal, a gente tem muito dessas igrejas emergentes, algo que veio junto, que se chama de pregação coach, tá bom? São a pregação coach. É a bacia de comfort. Existe nas igrejas emergentes, pregações conhecidas como pregações coaches. Não é evangelho. Não é evangelho. Calma. Pode até falar ali da palavra, pode até citar versículos bíblicos. Porém, você percebe que as mensagens ali são mensagens antropocêntricas. Né? E esse que eu tenho muito problema, assim, às vezes, com algum pregador ou com algum outro, por conta de mensagens antropocêntricas. Mas, e você percebe que no coach acontece muito isso, né? Porque você é o centro do coração de Deus, porque se Jesus estivesse no lugar de Adão, Jesus também teria pecado, porque você tem o mesmo valor que Jesus, né? Você vai ver mensagens como essa. No dia que eu vi o cara sendo crucificado apanhando, aí eu falo que... Mas, e muitas outras coisas, mas você percebe que é tudo para o homem. Só que isso vem acontecendo, e antes dessa teologia coach, havia a teologia da prosperidade. Ou seja, para que o homem iria prosperar, o homem iria se tornar próspero, iria ganhar coisas. Só que entre essa teologia coach e teologia da prosperidade, a gente também tem um tipo de pregação no meio das nossas igrejas, Eduardo, tem um tipo de pregação no meio das nossas igrejas, Eduardo, que embora seja num estilo diferente do estilo coach, ela também é antropocêntrica.
E você percebe muito, existe nas igrejas pentecostais, muito, Verdade. existe nas Tem, assembleias, nas igrejas muito disso. pentecostais tem bastante. Só que a gente acaba olhando para De fora e esquece o de terreno do vizinho, a gente acaba ouvindo o barulho do vizinho e esquece que o som tá alto também aqui dentro de casa, entendeu? A gente acaba reclamando, a gente acaba reclamando do que tem no vizinho, só que o que tem aqui também é problemático. Sim, Ou seja, claro. só muda a forma. Só muda a forma. O que tem sido muitas vezes pregado nas assembleias, o que tem sido muitas vezes pregado nessas igrejas, igrejas pentecostais até, igrejas de parede branca, tem sido mensagens, tem sido mensagens antropocêntricas, mensagem para exaltar o emocional do homem, mensagem para levantar o homem, para dizer que o homem é vencedor, para dizer que o homem consegue. E quando vai para essas igrejas, só muda o estilo da pregação. Só muda que ali a iluminação é diferente, ele fala num estilo diferente. Só que é o mesmo conteúdo. Só que é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Você vai ver, coloca de lado a lado. Muda o estilo, mas é o mesmo conteúdo. Ou seja, existem problemas também. Mas é onde eu entro, Jeff. A igreja, eu vou falar de assembleia, porque eu sou assembleiano, mas eu tenho certeza que outras igrejas também começaram a perceber isso, porque elas estão mais mente aberta mesmo. Porque também o conhecimento da palavra. E por nós ter o conhecimento, nós começamos a perceber que nós fazemos as mesmas coisas. E foi aonde que nós, né, como vamos dar uma freada aqui, porque nós tá apertando a torneira lá, mas a nossa está vazando aqui. Você está entendendo? Então eu acho que foi aonde começou a acontecer essas coisas. Opa, como é? Se eles estão fazendo, eles estão fazendo porque nós também estamos fazendo. Então nós, igual tu falou, nós começamos a olhar a grama do vizinho e esquecemos da nossa. Aonde está o grande problema. E fica a dizer, aonde eles começaram a ganhar campo. Tá entendendo? Começaram a ganhar campo com isso. Pessoal, antes de chegar aqui nas considerações finais, a gente gostaria aqui de divulgar amanhã culto com as mulheres, culto com círculo de oração, pregando missionária Mônica. Entendeu? Culto amanhã na Assembleia de Deus, Bom Pastor, do bairro São Paulo. E domingo, culto da família, pastor Valdecir pregando, amém? Pastor Valdecir pregando no domingo. Então vamos lá, pessoal. O sorteio. Essa aqui que tá ok. Sorteio do gás, a gente vai fazer aí, tá bom? Sorteio do gás. Vamos lá? Tá bom. Então, mesmo para fazer as considerações, como está a gente está ali? Vai, faz as Tá considerações. bom, vamos para as considerações finais. Meus amigos, quero desde já agradecer a todos que esteve conosco nessa live. Quero falar que eu não sou tão chato quanto eu pareci, pode ter certeza que eu sou muito pior. Tô brincando, gente. A placa, elas não nos dividem, elas nos identificam, como diz o nosso pastor vice-presidente, pastor Edrísio. Eu amo todos os meus irmãos, seja da parede preta, indiferentemente da cor que for. O que nós temos é divergência de opiniões. E eu amo a todos vocês e tenho certeza e creio que nós vamos nos encontrar no céu de glória. Estamos aqui unidos num só propósito, levando em consideração, foi apenas aqui um debate, um entretenimento entre nós para nós aprendermos uns com os outros. E eu aprendi a acolher aquele que está ferido, viu? Que Deus abençoe. Amém. Esse Deus que está assim, mano. Essa é uma das características que serve ao Senhor. Vamos ouvir as considerações do nosso irmão Eduardo. Bom, as minhas considerações finais, tanto para um lado quanto para o outro, né, em relação tanto à igreja mais tradicional quanto à mais moderna, que foi o que a gente falou, embora o foco fosse a igreja moderna, né, a gente falou dos dois. É mais para a pessoa que está nos assistindo, para a pessoa que seja de um lado ou de outro, né, dessa divergência aí. Faça o que Jesus nos ensinou. Se você é um discípulo, Jesus nos disse que se tivermos amor um pelos outros, nisso nós seremos conhecidos como seus discípulos. Então, faça o que Jesus disse: ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame o seu irmão da parede preta, da parede azul, da parede branca, siga os passos de Cristo, seja cristão, e não pareça ser, mas seja. Tenha Jesus no coração. Aleluia. Amém. É isso mesmo?
Isso mesmo. Louvado seja Deus, esses homens são crentes até a altura. Amados, vou deixar as minhas considerações para vocês. Desde já quero agradecer a todos que estavam conosco nesta noite. Foi bênção de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês saíram edificados aqui. Isso aqui o Papo Jovem é um debate, é um debate teológico ali. É simples, objetivo naquilo que nós queremos trazer e tenho certeza que será para a sua edificação. Pessoal, as minhas considerações vai ficar lá em Oséias. Vou falar para você. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor e a sua vinda, como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Louvado seja Deus. Meus queridos, o que eu tenho para dizer a vocês que estão nos assistindo? Não importa a igreja como você esteja servindo. O que importa é que você esteja em uma igreja que viva a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Entenda que uma igreja sem palavra, ela não é uma igreja. É apenas uma reunião de grupo. Essa é a verdade. Talvez estou sendo duro com a palavra? Posso até ser que sim, mas é a verdade. Então, quando você está dentro de uma igreja que vive a palavra, você vai ter transformação, libertação e muitas coisas vão acontecer na sua vida. No que sentido? Você vai ver os familiares sendo libertos, vai começar a sentir a presença de Deus, que é o mais importante. É você estar em um local onde há a presença de Deus. E aonde há a palavra, há a presença. Então nós temos que prosseguir em conhecer o nosso Deus. E só conhecemos o nosso Deus através da palavra. Então, congregue em uma igreja que ande com a palavra na mão e no coração. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. A gente gostaria de agradecer a cada um que esteve aí com a gente no nosso programa. A gente vai fazer os sorteios agora. E pessoal, lembrando, quem ainda quer participar aí do sorteio do Copo da Felicidade, né? E quer ajudar com uma oferta voluntária aí no programa, você ainda pode ajudar. O Thiago vai deixar aí, né? É possível o Thiago deixar aí. E já está ali no Instagram também, o Pix, se você quer cooperar com esse programa, se você quer que esse programa alavanque, alcance mais pessoas. O programa de hoje foi uma benção, deixando aqui minhas considerações finais em relação a isso. A gente viu que a Igreja Emergente, eu acredito que ela visa um problema que realmente existe na igreja, só que ela acaba muitas vezes, né, tendo problemas dentro de si, né, e amoldando-se demais em algumas coisas, acabando faltando a palavra muitas vezes, faltando um genuíno evangelho muitas vezes. Eu não estou dizendo de maneira generalizando, todos são assim, né, mas acontece em muitas, e acontece que por falta de uma doutrina central pode haver muitas pessoas que caiam em heresias e inventos de doutrina, né? Então é importante a gente ter credos, confissões de fé, né? É importante a gente ter bases na palavra de Deus, bases sólidas, para que a gente não se desvie, a gente não se desvirtue do verdadeiro evangelho, tá bom? Então a gente deve aprender que a gente deve se comunicar de uma forma que as pessoas entendam o evangelho, entendam a palavra de Deus, mas isso não significa que a gente deve mudar o conteúdo, que é o evangelho, que é que o pecado faz com que o homem seja condenado. Deus, ele é juiz, mas Cristo, ele é aquele que morreu por nós para nos dar vida eterna, e nos livrar do pecado, nos livrar do juízo de Deus vindouro e certamente para que vivamos uma vida eterna com ele. Amém, Melca? Amém. Fala, Melca, eu queria falar aqui, ó, desculpa qualquer coisa. Melca, desculpa qualquer coisa. Amém, já desculpado, viu? Pode falar. A irmã Andréia falou assim, quis agradecer e falou que tá aprendendo muito com o Papo Jovem. Isso é muito gratificante para nós. O motivo desse trabalho é isso mesmo, André. É trazer conhecimento e edificação para aqueles que querem aprender a palavra de Deus. Isso aí. Muito bem. Na próxima semana, sexta-feira, às 10 horas da noite, a gente vai estar com um tema novo aí. Não perca, tá bom? Vai ser bênção de Deus. Vamos lá, então? O sorteio? E aí, meninas?
Vai estar mostrando na tela? Pode ser. Só apertar em sorteio. Aqui é de qual? Esse daqui é o do Gás, do pessoal da leitura bíblica. Ó, o Gás. Já tá todos os nomes, eu espero Pessoal que da não ganhe. leitura bíblica, atenção. Vamos lá. O grupo. Aqui são pessoas do grupo da leitura bíblica, tá bom? Foi antes que desliga o celular. Rufem os tambores! Matheus Lucélia. Foi lá, já. Matheus Lucélia! Acho que é a irmã Lucélia, não é? É? Eu acho que é. Eu acho que é. A irmã Lucélia ganhou, né? No sorteio. Eu acredito que é. Matheus Lucélia. Matheus é o filho Tá dela. sorteando aí. Né? Então. É o terceiro, é porque foi o primeiro já. Né? Ó, Matheus Lucélia. No caso, a irmã Lucélia, eu acredito que ganhou o sorteio do gás. Irmã, parabéns, Deus abençoe. Vamos para o próximo sorteio aqui, o sorteio do Copo da Felicidade. Mantenedores do Papo Jovem estão aí concorrendo ao Copo da Felicidade. Com coração. Olha esse trabalho. Isso aí, olha para esse trabalho, de acordo com o seu coração, oferte. Você vai estar sempre participando aqui de sorteios, participando aí de alguns brindes, né? E você vai estar ajudando esse projeto. Você vai estar investindo nesse projeto que a gente certamente sempre chama muitas pessoas especialistas em temas. A gente já trouxe professores de ensino religioso, a gente já trouxe teólogos, a gente já trouxe... Teólogos bons, né, Jaté? Que tem até escola de teologia. Sim, psicopedagoga, a gente trouxe aqui. A gente trouxe pastores, né? Pastores experientes no ministério. A gente trouxe seminaristas, muitas pessoas aqui para que possam estar tratando sobre esses temas relevantes, importantes, atuais, polêmicos para a nossa vida na igreja e na sociedade. Então você que quer investir, tá aí o Pix, tá aí no Instagram, tá aí também no Facebook e você participa desse sorteio, amém? Então vamos lá, a gente Partiu? pode rolar o sorteio? Pode. Partiu. Pegando aqui. Tá bom? Tá carregando aí. E aí, pessoal, como é que foi o Papo Jovem hoje? Meu Deus, foi bênção de Deus. E aí, como que foi, Dudu? Participar a primeira vez, assim, de sentado na mesa aqui com a gente. Não, foi mesmo, gostei bastante. Né? Senti um pouco de medo mesmo, mas... Oxi! O cara Meu que é meio briguento, né? Mas liga não, ele é bonzinho, Vai atacar o jogo. Não, vou bem mais preparado do que... Vamos lá, atenção. Estamos sorteando aí. Aperta em sorteado. Pessoal, vamos sortear. Peraí. Tá certo. Certo? Tá certo. Esse é do Copo da Felicidade. Copo da Felicidade. Quem vai ganhar? Atenção. Manádia! Irmã Nádia. vencedora. Bem que ela disse que Parabéns, irmã Nádia. Amanhã a gente vai estar entregando aí seu Copo da Felicidade. Deus abençoe, tá bom? O copo novo que lançou, Morango com Nutella. Fala com a gente o melhor horário pra gente estar entregando aí amanhã na sua casa. Quer dizer, amanhã não, hoje, né? Eu vou Meia-noite, começar de Copo Paula. muito bom, Copo é muito Paulinha. bom. Pessoal, só lembrando vocês que estão nos assistindo amanhã, culto com um ciclo de oração, que vai estar pregando a irmã Mônica, e vai ser uma bênção, Deus tem uma palavra no seu coração. Não perca esse culto, amém? Isso aí. E domingo pela manhã a gente tem escola dominical, professor dos jovens Eduardão. Aí, esse manja. Ah, não, quando tá lá, né? Mas manja também. Novo professor aí promovido para a classe de adultos é o Marcos. Oh, glória! Mas nesse domingo quem vai ser o presbítero Moeda. Presbítero Moeda. Mas eu fui promovido, meu pastor me promoveu. Vigiou muito, não. E no domingo, culto da família, no domingo à noite, culto da família, pastor Valdeci. A gente quer agradecer toda a equipe do Papo Jovem. Faz um barulho! Deus abençoe. Nossa missionária Camila, Deus abençoe também. Recebo. Minha esposa Miriam, Deus abençoe. Minha líder também, Paulinha. E Deus abençoe Tiagão aí, ó.
Rapaz, Esse rápido. Novo mestre. Eu quero mandar aqui, já é meia-noite, quero mandar um feliz aniversário para a mulher mais especial do mundo, a minha mãe. Achei que ia rolar alguma coisa que agora. Feliz aniversário, mãe, aí de São Paulo, minha mamá, Marli. Eu achei que agora. Dona Marli, feliz aniversário, Deus abençoe a senhora. Grande aniversário, Deus menino. abençoe. Fica na Muito paz e obrigado, esperamos vocês sexta-feira. Nós te agradecemos a todos que estiveram acompanhando esse programa. Muito obrigado, fica na paz do Senhor. Até a próxima sexta-feira, às 10 horas da noite.